Voltando então, simulado 2, de Direito Administrativo, questão 9. Questão da banca ESAF. Questão da banca ESAF. O assunto é servidores públicos na Constituição. Servidores públicos na Constituição. Tranquilo? Ele está dizendo assim, ó. Para você ter uma base maior e aprofundar esse assunto aqui, aprofundar, que eu digo assim, para trazer mais especificidade e memorização na letra seca, artigo 41, parágrafo 2º, anota, 41, parágrafo 2º, está no nosso quadrinho, que já está lá no Instagram, já está lá no grupo de WhatsApp, por aí vai, né? Artigo 41, parágrafo 2º da Constituição. O artigo 41, parágrafo 2º da Constituição vai trazer uma base maior para resolver essa questão. Já é uma base, né? Maior não, uma base para resolver essa questão. E diz assim, ó, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. O eventual ocupante de sua vaga, se estável, será. Vamos lá. Reintegração. Reintegração, o que é? Retorno para o serviço público, o servidor público demitido. Demitido ilegalmente. Ilegalmente. Então existe um servidor público demitido ilegalmente. Legalidade é um princípio da administração. Ele vai retornar para o serviço público, seja por vontade da própria administração, seja por vontade do Poder Judiciário. Tranquilo, ele vai voltar. Quando ele retorna para o serviço público, né, pelo desfazimento dessa demissão dele, ele voltando para o serviço público, ele vai voltar para o cargo anterior dele. Se esse cargo anterior dele eventualmente estiver ocupado, esse ocupante, por determinação da justiça ou da própria administração, vai ter que ceder lugar, vai ter que sair dali. Tá? Isso por determinação da Constituição, conforme a orientação da Constituição. Na prática isso funciona de maneira muito diferente, tá legal, pessoal? Mas é assim para a prova. Então existe um reintegrado por anulação da demissão de reintegração, tá legal? Que seria uma demissão ilegal, houve anulação pelo Poder Judiciário ou pela própria administração. Esse reintegrado volta para o serviço público. Ao retornar para o serviço público, encontra um cara lá sentado, encontra lá um eventual ocupante, é o que diz a Constituição. E aí existem três situações para esse eventual ocupante. Três situações. O que pode acontecer com esse eventual ocupante? Primeiro, se ele for estável. Segundo, se ele for não estável. E terceiro, se ele só foi nomeado. Estável, ele já tem 3 anos de serviço público. Não estável, ele não possui 3 anos de serviço público. E somente nomeado, ele ainda não tomou posse. Ainda não houve investidura. Vamos às três situações? Se ele for estável, a administração tem 3 caminhos. 3 caminhos. Primeiro caminho, colocá-lo em disponibilidade. Segundo caminho, fazer o espelho inverso da disponibilidade. Fazer o aproveitamento. Então vamos lá. Se ele for estável, a administração pode colocá-lo em disponibilidade, fazer o aproveitamento ou reconduzir aquele servidor público. Colocá-lo em disponibilidade, fazer o aproveitamento ou reconduzir aquele servidor público. Se ele for não estável, ele vai ser exonerado. E se ele só foi nomeado, aquele ato de nomeação vai ser tornado sem efeito. Então será tornado sem efeito o ato de nomeação. Será tornado sem efeito o ato de investidura. Tranquilo? De chamamento para investidura. Entenderam? Então vamos lá. 3 situações. Estável, não estável e nomeado. Nomeado, tornado sem efeito o ato de investidura. Não estável, exonerado. Estável, colocado em disponibilidade, aproveitado ou reconduzido para o cargo anterior, se ele tinha. Colocado em disponibilidade. Veja só, essa colocação em disponibilidade é com vencimentos proporcionais ao tempo que ele tem. Não é não é contado para aposentadoria. O tempo chama tempo de serviço. Para colocação em disponibilidade não é para tempo de contribuição, e sim tempo de serviço. Tranquilo? Para colocação em disponibilidade. Segundo,
o inverso da disponibilidade. Coloca a disponibilidade e chama imediato para o aproveitamento. Aproveitamento, que é a colocação em cargo compatível, em outro cargo. Coloca, faz o aproveitamento dele. Conceito de aproveitamento, retorno do servidor público colocado em disponibilidade. E terceiro e último, é um pouco mais drástico, Gustavo. Recondução, que é colocá-lo num cargo anterior. Vamos supor que ele está aqui na Polícia Civil, chegou um cara para a vaga dele da Polícia Civil. Isso não vai acontecer na prática. Esquece isso, é só para passar na prova, tranquilo? Tá lá ele. Ele vai ser reconduzido, vamos supor que ele veio do concurso público do Detran. Vai ser reconduzido para o Detran. Entenderam? Então é essa a questão. Cuidado aí que esse aproveitamento, né? Essa recondução é sem indenização. Então vamos supor que ele volta lá para o Detran, sem indenização nenhuma. Joia? O que cai na prova? Com indenização. Não, cara. Chegou um reintegrado. Ó o reintegrado voltando. E eu tenho lá um eventual ocupante. Ele é estável. Posso colocá-lo em disponibilidade. Com vencimento proporcional ao tempo de serviço. Na verdade, é um provento proporcional ao tempo de serviço, porque ele está inativo. Então é um provento. Tá? É um provento proporcional, mas não ao tempo de contribuição, ao tempo de serviço. Memorização aí. Porque para contribuição é só aposentadoria. Lembra disso. Segunda, aproveitamento no cargo compatível. Tá legal? E terceiro é reconduzi-lo, fazer a recondução ao que? Ao cargo anterior que ele ocupava, sem indenização. Mas cai na prova, com indenização, não, sem indenização. Joia? Então, com isso, você vai fortalecer e memorizar, né, essa questão no 41, parágrafo 2º, essa questão, no 41, parágrafo 2º da Constituição, e a resposta vai ficar a letra B de bola, né? Invalidada por sentença judicial, o que vai acontecer com o eventual ocupante? Né? O que vai acontecer? Vindo lá um reintegrado aproveitado em outro cargo, é essa a resposta certa, porque as outras estão tudo errado, quer ver? Letra A, posto em disponibilidade com vencimento integral. Não, é proporcional ao tempo de serviço. Letra A está errado. Letra C, reconduzido ao cargo de origem com direito à indenização. Não, a recondução seria sem direito à indenização. E as outras de baixo aí estão tudo erradas, cara. Aposentadas, isso aí está tudo errado. Tranquilo? Então a 9, a resposta ficou na letra B de bola. Retoma o vídeo, anota tudo isso que eu falei. Gasta aí, gasta não, tá? Investe aí umas 2 horas para colocar tudo isso que eu falei, que é teoria, cara. É teoria. Num caderninho de servidores públicos na Constituição, fazer retroalimentação, ou então você está começando do zero, formar o teu caderno. Tranquilo? Porque nós estamos teoria com questão. Por isso um videozinho para cada questão. Um abraço a todos, fique com Deus.